A paz seja convosco. Quero te cumprimentar nesta noite, você que está aqui comigo, com o objetivo de louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Agradeço pela seu compromisso com o horário. Agradeço porque Deus ele me concede que você esteja junto comigo para que nós possamos juntos compartilhar das Escrituras e da Santa Palavra do Senhor. É muito bom estarmos juntos, mesmo que não presencialmente. É bom estar com você e poder glorificar o nome do Senhor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça, agradecer a Ti pelo Teu cuidado. Pedimos, Pai, que mais uma vez o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha da Tua presença, que o Senhor possa, Pai querido, estar conosco, falando ao nosso coração, Pai. Consagramos todo esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar você que está chegando agora com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso Deus, Ele é tremendo. O nosso Deus, Ele guarda. O nosso Deus, Ele protege. O nosso Deus, Ele muda estações e Ele governa todas as coisas. Ele é aquele que renova o ar a cada dia. Ele é aquele que faz a lua se pôr e o sol nascer. Ele é aquele que traz a chuva e que também traz a seca. Ele é aquele que traz a saúde e que também permite a doença. Ele é o nosso Deus. Nós estamos nesta noite reunidos para conhecer um pouco mais dele. Toda a nossa trajetória tem este objetivo. O objetivo da existência da Igreja Cristã Semente de Vida é trazer conhecimento para você, te preparar para a guerra espiritual do dia a dia, para que você esteja sempre pronto, sempre capacitado a tomar as decisões da melhor maneira possível. Se elas serão certas ou se são erradas, a responsabilidade é sua. A minha responsabilidade é tentar, de alguma maneira, zelar pela sua vida, trazendo um alimento que seja sólido e conforme as Escrituras. Antes de nós passarmos a palavra, quero fazer uma oração de arrependimento. Nós temos que nos arrepender todos os dias. E isso era uma prática da igreja primitiva. Às vezes eu esqueço de fazer, mas o ideal é que nós a fizéssemos sempre. Senhor, em nome de Jesus, queremos neste momento colocar a nossa vida na Tua presença, Pai. Sabemos, Pai querido, dos Teus ensinamentos, dos Teus preceitos, e muitas vezes nós, Pai querido, o quebramos deliberadamente. Se fôssemos, Pai, julgados segundo os nossos atos, os nossos pensamentos, nós estaríamos condenados. Mas, Pai, temos a liberdade e a salvação através de Cristo Jesus. Pedimos perdão ao Senhor, Pai, pelos pecados cometidos na ignorância, pelos pecados que são cometidos, Pai querido, à revelia, que são cometidos de uma forma deliberada. Todos eles, Pai querido, pesam sobre os ombros de Jesus. Ele levou sobre si. E nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que quando nós pedimos perdão ao Senhor, em nome do Seu Filho amado, sendo filhos, nós somos perdoados e nós te somos gratos por isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos meditando no Salmo 4. Semana passada nós meditamos nos versos 1, 2 e 3. E o meu objetivo, se Deus assim o permitir, é meditar no verso 4 e no verso 5. Para então, se Deus também o permitir, na semana que vem, nós estarmos finalizando esse Salmo capítulo 4. Eu quero convidar você a abrir a palavra, já deixar ela abertinha aí, enquanto eu faço a abertura e a introdução. Em nosso último encontro, na semana passada, nós estivemos meditando sobre o tema Deus, o nosso libertador. Nós temos um libertador. Nós temos alguém que guerreia por nós, que luta por nós, alguém que define os caminhos que nós temos que agir. Não é um pai que é displicente, um pai que não faz as coisas de uma forma correta. Eu muitas vezes me excedo com a minha filha, muitas vezes eu ajo de uma maneira errada. Deus não faz isso. E Ele é o nosso libertador. Mas nós vivemos num mundo caótico. Como viver
neste mundo em que cada vez mais o coração das pessoas está se esfriando no amor ao próximo. O amor do coração das pessoas está se esfriando de uma maneira muito rápida. Os filmes e a sociedade não falam que nós estamos errados. Pelo contrário, eles nos inspiram a sermos independentes, encontrarmos o nosso próprio caminho. Não dependa de ninguém. Você não precisa de uma esposa, você pode ter várias mulheres. Você é mulher, você não precisa de um marido, você não precisa de nada. Filhos independentes. Cada vez mais os filmes e as séries, você pode olhar os filmes e as séries que são lançadas, sempre aparecem os jovens como sendo aqueles que resolvem todas as coisas, e você não vê pai, você não vê mãe, você não vê ninguém. Será essa a solução? Buscar a independência? Buscar o esfriamento do coração? As Escrituras, de uma forma diferente do que a sociedade e o mundo dizem, elas falam para que nós nos despojemos de nós mesmos. É como um ato de você se despir, tirar suas vestes. E em vez de olharmos para nós, olharmos para o próximo. E assim fazendo, nós temos o auxílio divino. Aquele que cumpre os mandamentos de Deus e os guarda, são beneficiados pelos seus privilégios, pelas suas benesses. Não é uma moeda de troca, mas ele abençoa aqueles que vivem segundo a palavra. A busca da felicidade e satisfação nunca foi a saída, nunca foi a solução. Pessoas cada vez mais estão buscando a felicidade, buscando a saída em bens, em relacionamentos múltiplos, e nada acontece. Apenas o nível de depressão subindo, e aí a gente vai pôr culpa no Covid, vai pôr a culpa no isolamento, mas o coração das pessoas está sentindo e sofrendo. A saída é a busca do divino, a sua essência e a sua libertação. O verso que ficou da semana passada, é Salmos capítulo 4, verso 3, que diz: Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Que esperança! Saber que há diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Que esperança saber que Ele nos ouve e que Ele age em nosso favor. Em tempos em que as pessoas estão morrendo pela falta de algo básico que Deus graciosamente nos concede como oxigênio, nós clamamos a Ele. Nessa noite nós clamamos a Ele. Ajuda-nos, Senhor. Põe-nos sobre a rocha. Livra-nos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. É um clamor que nós temos que fazer do nosso coração, porque Ele é o nosso libertador. Ele é aquele que pode nos auxiliar. Nós dependemos de Ti, ó Senhor. Tenha esta frase gravada no teu coração. Você depende de Deus. A palavra de hoje tem como título: Desperta, tu que dormes. Os cristãos, eles têm adormecido. Deus, o Deus de Israel, Ele não dormita nem dorme. O guarda de Israel está sempre alerta. Mas a sua igreja não. A sua igreja vive num contexto como se ela tivesse num grande parque de diversões. Eu repreendo, eu amarro e eu vou continuando vivendo como eu quero. A palavra de hoje tem como objetivo trazer você a despertar, a acordar, a você realmente poder olhar a sua vida, fazer uma análise, você poder olhar à sua volta e ver o que está acontecendo e se você está no local certo. Salmos capítulo 4. Vamos ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Salmo de Davi ao mestre de canto. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira?
Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do seu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Palavra do Senhor. Deus, mais uma vez nós lemos a Tua santa e bendita palavra e queremos abrir o nosso coração como nós cantamos, abrir os olhos do nosso coração. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor possa mostrar para que onde nós estamos errados, nós possamos também ver aonde nós estamos caminhando de uma forma correta, para assim continuar o fazendo. Nos dá forças. Pai, peço que o Senhor me capacite. Me sinto tão incapaz. Me sinto tão, Pai querido, sem condições de estar aqui à frente dos Teus filhos e filhas. Peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor me capacite a trazer um recado santo aos nossos corações. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Primeiro versículo de 2, que nós vamos meditar dentro desta palavra: desperta, tu que dormes, é o verso 4. Por muito tempo eu procurava entender esse versículo e eu não entendia. Mais à frente, lá com o apóstolo Paulo, ele também traz à tona esse versículo, nós vamos citar rapidamente ele. E eu ficava imaginando, se a ira é pecado, como que eu posso me irar e não pecar? E eu buscava um entendimento e até então eu não conhecia, não conseguia entender. Quando eu estava preparando essa palavra, eu meditando e olhando alguns comentários bíblicos de pessoas que se dedicam a isso, a pessoa trouxe uma luz que eu falei assim: é aí. E isso deve também, espero, trazer luz a você. Salmos 4:4 diz: irai-vos e não pequeis. E aí, meditando em outras versões, porque há muitas traduções das Escrituras, falava assim: tremei e deixei de pecar. E eu falei assim: para um pouquinho, tem alguma coisa diferente. Numa fala irai-vos, na outra tremei. E as duas falam que é para você deixar de pecar. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Eu espero que esta revelação, não minha, mas das Escrituras, possa trazer luz à sua vida. Nós no versículo 1, nós observamos na semana passada que Davi, ele clama a Deus por socorro. Ele está sendo perseguido, ele está exilado da sua pátria, ele não pode adorar ao Senhor junto com os seus irmãos da mesma nação. No verso 2, ele confronta aqueles homens, perguntando: poxa, você vai ficar perdendo o seu tempo, querendo guerrear contra Deus, Deus que não me deu o reinado, até quando? E no verso 3, ele olha e fala assim: o Senhor, Ele ouve, Ele me ouve, porque eu tenho sido encontrado como alguém diferente deles. No verso 4, Davi, ele exorta aqueles homens a que se arrependam. Ele volta, como se estivesse falando do verso 2, trazendo uma exortação para aqueles homens que estavam agindo contra o próprio Deus. É como se ele dissesse: se irem com a minha exortação. Eu chamei a atenção de vocês no verso 2. E isso não é agradável. Você, quando é repreendido por mim, quando eu sou repreendido por alguém, nós não nos sentimos confortáveis. E Davi fala: você pode até se irar com a minha exortação, mas não peca mais. Ao invés disso, se arrependa dos seus pecados. Quando Davi fala irai-vos e não pequeis, ele está falando para eles não se irarem, porque eles estão sendo repreendidos. E para eles pararem com aquela prática de pecado. Não é você andar como uma pessoa certinha e não ficar irado, e se você irar, você não pecar. Não é isso que o texto está dizendo.
O texto está falando que a cada exortação do Senhor não seja rebelde. Não fique nervoso com a exortação, mas receba aquilo como vindo de Deus, quando vier de Deus. Se arrependam. Mudem o seu comportamento. Rendam-se a Deus e não pequem mais. Você entende que dá uma luz muito maior no versículo quando você estuda um pouco? Irai-vos e não pequeis. João, Ciclano, Beltrano, que esteja ouvindo, não se ira quando de Deus te repreende. Quando vier o revés, quando vier o dia mau que Deus permitiu, não é o diabo. Não se ira contra Deus, não se rebela, mas procura corrigir o seu coração. Em primeiro lugar, Davi diz que eles podem até não gostar da exortação que lhes é apresentada, como que repreendendo a sua estupidez em agir sem o mais leve temor de Deus, ou sem qualquer senso de perigo de estar contra o próprio Deus, que é exatamente o que nós fazemos. Nós, quando pecamos, nós contendemos contra o próprio Deus. Nós agimos como estúpidos, como pessoas sem nenhum tipo de entendimento, sem nenhum senso de temor. Nós agimos e caminhamos, trilhamos por caminhos errados, sem meditar nas consequências. E eu falar hoje pela manhã, a conta vem. A conta vem. Se no final do ano você gastou mais do que você podia gastar, saiba que a conta vem. O IPVA vai aparecer, o IPTU vai aparecer, as contas naturais vão vir, acontecem coisas extraordinárias e vai ter uma conta a ser paga. Se você é uma pessoa que não se exercita, tem uma conta a ser paga. Se você não se alimenta bem, tem uma conta a ser paga. E se você não medita nos caminhos do Senhor, há uma conta amarga a ser paga. E Davi está falando para eles. Vocês podem até não gostar, mas muda. Tenta mudar, tenta pensar um pouco. Com toda certeza, a grande presunção de todos os pecadores em não hesitar em declarar guerra contra Deus, porque é isso que eu e você fazemos quando nós pecamos, procede de nós termos um falso senso de segurança. Então você já foi batizado, você congrega numa igreja, e aí você acha, está tudo certo. Você acorda pela manhã e olha, você tem um teto sobre a sua cabeça, você abre a sua geladeira, tem alimento, você abre o seu armário, tem vestuário, você olha os seus órgãos, você tem 2 mãos, 2 pés, você anda, você fala, você se comunica, você tem um celular, e isso dá uma falsa sensação de segurança. Porque o que a sociedade diz é, se você está bem de bens ou financeiramente, está tudo certo. A visão de que aquele que está mal está pagando algo é uma visão espírita, não é cristã. O espiritismo que diz que se você agiu mal, você tem um karma que você paga, seja de uma vida passada, seja de uma ação aqui. Isso é um conceito espírita, não é bíblico. Deus ele pode permitir que a pessoa ande na bagaceira a vida inteira e tá ornado de coisas, de bens, e depois, como o rico que morreu junto com Lázaro no Antigo Testamento, ir para o inferno. Um ato de completa irracionalidade que nos torna estúpidos, fazendo que cada vez mais nossos corações se endureçam. Quanto mais você peca, mais o seu coração se endurece. Mais você ignora Deus e mais você quer seguir o seu coração. A sociedade, o mundo diz, segue o seu coração. Faça aquilo que o coração está mandando. Não há conselho mais cruel, mais covarde a você dar para alguém do que isso. As pessoas elas vêm a você e perguntam, o que eu faço? E você fala, segue o seu coração. Você está amaldiçoando a pessoa. Se você é pai, não deixe que o seu filho e a sua filha sigam o seu coração, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nem você sabe, mas você é uma autoridade, você tem responsabilidade sobre a vida deles. Eu tenho responsabilidade sobre a sua vida. E eu sei que eu ajo muitas vezes de uma forma dura, mas é a minha função. Eu não posso, à revelia, dar um aval para você agir como você quer.
Logo no início da Reforma Protestante, antes de Lutero ir lá na capela lá e pregar lá as coisas que ele não concordava, a história diz que ele encontrou um amigo dele que voltava de uma noitada no prostíbulo com bebedeira, e ele exortou aquele rapaz falando assim: não faça isso, você vai para o inferno. Ele falou assim: não vou não. Como não vai? Tirou do papel do bolso, tirou um papel do bolso dizendo: olha, aqui está dizendo, o sacerdote, eu paguei para ele 1000 moedas de ouro, sei lá qual a quantidade de dinheiro, eu dei tantas moedas para ele lá, e ele assinou um papel: olha, você está liberado dos pecados, da consequência do seu pecado, do presente, passado e futuro, está liberado, pode agir à vontade. Isso não existe. Essa falsa sensação é só falsa. Nossos corações têm sido endurecidos. Apocalipse 22:11 diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo mais imundo. O justo, ao contrário, palavra minha, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. Não saia do caminho do Senhor, por mais difícil que esteja. Às vezes eu vejo as pessoas querendo tomar outros caminhos. Vou meter o pé na estrada, vou largar tudo, vou chutar o pau da barraca. Não faça isso. Não faça isso. Você vai se assemelhar àqueles que são injustos. Você vai se assemelhar àqueles que são imundos. Então Davi diz: o único antídoto para curar esta ira, essa raiva, impedir que eles pequem mais, seria despertar, começar a temer e tremer. Davi convida aqueles homens a acordar. Eu convido você essa noite a você despertar. É como se Davi estivesse dizendo para eles: assim que vocês prestarem atenção na situação toda, assim que vocês estiverem despertado da vossa indiferença, da vossa insensibilidade, a sua vontade de pecar vai se acalmar. Eu vejo claramente isso quando você liga para mim, com o coração pronto a explodir, e você começa a falar, e você vomita aquele monte de palavras, eu deixo você falar, e aí a gente começa a conversar, eu começo a falar alguns versículos. Isso tem que ser algo que você tem que desenvolver. Você não pode ficar atrelado a mim. Eu sou falho, eu sou pecador, eu sou perecível, não sei quantos anos mais vou viver, espero viver bastante anos para ainda pegar no teu pé bastante. Mando mensagem. Quando você não comenta dizendo oi, não é porque eu quero status, é que eu quero saber se você esteve lá assistindo. Eu mando mensagem. Hoje eu mandei mensagem para você: e aí? Não, eu estava lá, tal, mas eu dei um ok. Não, eu vou atrás mesmo, é minha função, é minha obrigação. A minha obrigação é fazer com que você desperte, que você comece a olhar para as situações além do que você pode ver de uma maneira local. Dentro do estudo da economia, quando eu fiz a administração da empresa, você tem a microeconomia, que é a economia dentro do centro, um pequeno grupo, pode ser num bairro, pode ser de uma família, e tem a macroeconomia, é algo maior. Quando nós pensamos no reino de Deus, nós temos que pensar que Deus trabalha no sentido da visão macro. Às vezes pode faltar o filé mignon e você ficar bravinho, você não tem o dinheiro para ir na churrascaria, você quer comprar um aparelho de som, quer trocar de carro, não tem, mas Deus está preocupado, é modo de dizer, Ele está agindo no nível macro. Você olha apenas o seu problema, Deus olha o problema da humanidade. Ele olha o problema de tudo, Ele coordena tudo. Se você começasse a estudar um pouquinho de astronomia e você começasse a ver o movimento dos planetas, você ia ficar chocado com a perfeição de nenhum planeta bater no outro. E as pessoas ainda falam sobre teoria da evolução, mas eles olham para os planetas e não conseguem explicar por que a Lua não bate na Terra. Ou por que a Terra não se aproxima 1 milímetro do Sol. Se ela se aproximar 1 milímetro do Sol, você deixa de existir. A temperatura aqui vai a 1000 graus e acaba tudo. A razão pela qual os ímpios são desagradáveis aos bons e honestos é porque causam tanta confusão que vivem demasiadamente em paz consigo mesmos. Eles acham que está tudo bem.
Então a pessoa acorda, ela olha a conta bancária dela, muitos reais. Tem um plano de saúde, tem uma previdência privada, tem 1, 2 carros na garagem, uma casa de campo, uma casa de praia, viaja para o exterior, ou tem viagens no Brasil várias vezes ao ano. É aquela velha frase, você tem Facebook, você vê lá, enfim, férias. Tem pessoas que tiram 2, 3, 4 férias. A pessoa, quando vê isso, ela se sente enganada, ela se sente tão em paz consigo mesmo, que ela fala, está tudo certo. Só que o seu interior não diz isso. Sabe por que eu sei que as pessoas sabem que estão erradas? Pela saúde delas. Quando você olha países como Japão, Suíça, países com a renda per capita por cabeça altíssima, pessoas se matando. Jovens com recursos, com internet, com celular, iPhone 5, 10, 20, 50, Samsung 55 mil, com 10 câmeras atrás, se suicidando. Tênis, Nike, não sei o que, de 300, 500 reais, se matando. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Aquilo que nos cerca é apenas uma casca. É apenas uma casca. Na década de 80 tinha um conjunto chamado Ultraje a Rigor, que lançou uma música que logo foi um hit, porque tem tudo a ver com o coração humano. E ele falava, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. Em segundo lugar, Davi exorta aqueles homens a conversar com o seu próprio coração em seus leitos. Qual o melhor lugar para você conversar com o seu coração, senão o seu leito? Ele chama aqueles homens a ponderar profunda e lentamente sobre si mesmos. Esse é um exercício totalmente contrário ao que as pessoas mandam dizer. As desregradas paixões falam que você tem que viver intensamente. Também na década de 80 tinha um filme chamado Curtindo a Vida Adoidado. E a pessoa ela faz coisas inconsequentes e sai fazendo porque ela tem que se divertir. Eu tenho que fazer. Vi uma série hoje à tarde e a pessoa estava com câncer no pulmão e ela começou a destrambelhar e eu tenho que viver. E ela começou a comer doce e ela começou a fazer isso. Eu quero viver, eu quero viver. Mas na verdade o que as pessoas precisam é arrumar aqui, ó. Arrumar aqui, ó. Isso aqui, arrumar o coração, que é o centro do nosso psique, da nossa alma, do nosso emocional, não resolve viagem. Você pode passar 6 meses na Europa, se divertir quando você voltar. Se não, quando você estiver lá, tudo te alcança. Parece que esse problema que nós temos, eles andam numa velocidade menor. Então você chega rápido lá na Europa, você chega rápido no local de lazer e está tudo certo ali, mas parece que ela vem, você vem de carro, ela vem de ônibus. Você vem de avião, ela vem de carro, mas ela chega. E chega uma hora que você não está se sentindo bem. Lembra quando eu falei, no final do ano, que você tinha que separar um tempo para você iniciar 2021, para você meditar naquilo que você fez, naquilo que você não fez, conversar um pouco com o seu Senhor? Poucos fizeram, talvez nenhum tenham feito. Não adianta você querer começar num ritmo alucinante, querendo viver a vida de uma maneira adoidada, porque isso não vai te trazer satisfação. Você vai virar o ano de 2021 para 2022 com esse mesmo amargo dentro do coração. Você precisa se resolver com Deus. No final do versículo, ele ordena que aqueles homens sosseguem, acalmem o coração. Devemos observar que a causa desse desassossego é a agitação que sobrevém àqueles que não temem ao Senhor. Pois eu tenho um carro, eu tenho um celular de R$2.000, de R$3.000, R$5.000, mas isso não traz tranquilidade. Você precisa temer ao Senhor. Pois se alguém for impelido a pecar por sua profunda e contínua displicência, o primeiro passo para o seu retorno à mentalidade sadia é despertar do seu profundo sono com temor e tremor. Você tem que entender que as suas ações, elas têm consequências. Você tem que despertar. Não adianta você ficar deitado na cama o dia inteiro.
A depressão não vai levar a nada. A nada. Você precisa despertar desse sono espiritual, de não buscar as Escrituras, de não buscar o entendimento, não buscar a oração, não buscar o Senhor, e entender que as suas ações elas têm consequências. Uma avaliação racional daquilo que vai ter de consequências, tendo um meio de você saber se está certo ou errado, as Escrituras. Desenvolva um plano de leitura anual das Escrituras. Você precisa ler pelo menos uma vez as Escrituras de capa a capa durante o ano. Porque cada vez que você lê, aquilo vai ficando impregnado. Hoje, depois de ler várias vezes, a gente tem a leitura aqui em casa, de segunda a sábado. E aí, às vezes, a pessoa vai ler, eu já sei o versículo, eu sei que palavra vai. Que ótimo! E isso começa a ficar gravado no teu coração e começa a te dar norte nas suas decisões, que é o que nós não temos. Em seguida, vem a calma reflexão, em que consideram quais são os perigos que os espreitam, para então finalmente aprenderem a ser ordeiros e pacíficos, ou pelo menos refrear a sua desvairada pecaminosidade. É todo um processo. Você primeiro precisa despertar. Você tem que estar disposto a analisar a situação de uma forma racional. Pesa as consequências. E aí, conforme você vai agindo segundo as Escrituras, o seu coração ele vai acalmando. Falar em seus leitos, quando ele fala, é uma forma de expressão extraída da prática comum da experiência dos homens. Sabemos que durante o dia nós tomamos decisões a toque de caixa. Às vezes a coisa acontece, você estabelece um julgamento, você age, faz, e a hora que você para, porque não tem como você dormir, ficar pulando e ficar mexendo, ou você fica quietinho, ou você não dorme. Você pode tomar o leite quente, tal, mas se você não ficar quieto, você não dorme. É naquele momento que é o momento de você meditar. Talvez poucos minutos, talvez muitos minutos. Não é para você perder a noite, mas quanto mais tempo você demorar para fazer isso, mais você vai perder o seu sono com outras coisas. Você tem que parar, conversar com o Senhor. Mateus capítulo 6, verso 6 fala: tu, quando orares, entra no teu quarto. É sem agitação. Fechada a porta, orarás a teu Pai. Conversa com Deus. Eu estou sempre que possível disposto a conversar com você, disponível a falar com você, mas tem um ser ao qual eu represento, eu não sou o total, eu represento ele está à disposição sua todo o tempo. Para e conversa com ele. E o teu Pai que está em secreto te recompensará. Davi, pois, exorta os seus inimigos a desvencilhar-se da opinião do mundo e, ao se verem só, que façam um autoexame mais honesto. Não se mova segundo o que o mundo fala. Nós estamos aí com as vacinas, estava vendo, tem 2 vacinas que a Anvisa liberou dentro de uma aplicação emergencial. Eu não vou dizer para você se você deve ou não deve tomar, eu não sou médico. Eu tenho a minha opinião. Mas o importante não é você nem tomar porque todo mundo está tomando, e nem não tomar porque uma grande parcela ou ninguém está tomando. Você tem que ir a Deus, e cada caso é um caso. Deus, é para eu tomar? Pastor, coisas pequenas como essa eu posso levar para Deus? Claro. Quando eu vejo, por exemplo, a vida do nosso irmão Cláudio e irmã Odisseia, que já passaram dos 70 anos, é uma decisão que tem que ser tomada com muito cuidado. As pessoas que estão próximas a eles têm que ajudá-los em oração, têm que instruí-los, porque é um grande passo que pode resolver ou quebrar. Nós vivemos neste contexto do dia de hoje. As nossas decisões, elas têm consequências, muitas delas irreversíveis. Paulo também cita esta passagem de Salmos capítulo 4, verso 4. Lá em Efésios 4, 26 ele fala: irai-vos e não pequeis. É interessante. As Escrituras, elas se autotestificam.
o texto, você começa a olhar e você começa a ver várias ocorrências, porque eram pessoas que liam as Escrituras e reproduziam nas suas vidas. Paulo escreve para Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso, e ele fala: irai-vos e não pequeis. Ele faz uma hábil e bela aplicação da mesma passagem de Salmos 4:4 para aquela situação. Ele, nesse Efésios 4:26, nos ensina que os homens, em vez de perversamente derramarem sua ira contra o seu próximo, deviam antes, por justa causa, irar-se contra si próprios. Davi fala desse texto de uma forma. Apóstolo Paulo, ele fala assim: se você tem que se irar, ira-se contra você mesmo, não é contra o próximo. Porque nós executamos julgamento sobre a vida das pessoas. É uma das coisas que mais eu recebo, são reclamações de pessoas que vivem próximas. O fulano não muda, a fulana não muda, não quer alteração, quer continuar vivendo da mesma maneira. E nós temos que entender que se nós temos algo, é porque Deus graciosamente nos concedeu. E nós temos que olhar para essa situação e nos irarmos contra nós mesmos. Por que nós estamos tão nervosos? Por que nós agimos como agimos? Por que nós ficamos tão sem paciência com o nosso próximo? Salmos capítulo 4, verso 5. Depois dele falar para aqueles homens que não adiantava nada, no verso 2, não adiantava nada eles guerrearem contra o Senhor. Depois dele falar com aqueles homens que eles teriam que parar de se irar contra a exortação do próprio Deus, parar de pecar, ir para o seu secreto e meditar. No Salmo 4:5 ele fala: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Se arrependeram? Mudaram? Mostrem com atitudes reais e visíveis. Não adianta falar. Nós temos falado demais e agido de pouco. As nossas ações, elas são poucas, e o nosso blá 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 é muito. É por isso que as pessoas não mudam. Elas não veem a mudança real em você. Já citei para você o caso de Gandhi, que ouviu a palavra de Deus, mas ele chegou para o missionário e falou assim: eu não vou seguir o que você fala. Jesus Cristo realmente era uma pessoa muito sábia, os ensinamentos dele são abençoados, só que vocês não vivem o que ele prega. Por que eu vou seguir o cristianismo? Eu prefiro continuar seguindo o meu hinduísmo aqui, que está tudo certo. 1 João capítulo 3, verso 16, e mais 2 que eu separei para falar um pouco sobre este sacrifício de justiça, sobre esta ação prática. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. João está olhando para aqueles homens que são os destinatários da primeira epístola dele, de João, falando assim: para de só falar e vive. Mostre para as pessoas que você realmente é diferente. Não só fala. Para de amar as pessoas só de palavra. Por favor, Luni. Para de amar as pessoas só de blá blá blá. Não adianta a pessoa estar com fome e você dispensar ela falando que você vai orar por ela. Você tem que ajudá-la. Tem que estender a mão. Tem que levar para um hospital, acompanhar. Você tem que despender o dinheiro que você está guardando para fazer aquela viagem. Você tem que ajudar. Achei interessante quando a nossa irmã Diene falou que havia acabado, estava em falta o medicamento lá na farmácia de alto custo. Um irmão manda mensagem para mim e fala assim: pastor, qual que é o valor? Eu falei: ô meu irmão, infelizmente esse medicamento ele está algo da ordem de 6, 7 mil reais. Não tem como nós ajudarmos a irmã, mas há predisposição. Várias pessoas ouviram eu falar isso. Apenas uma se predispôs a ajudar. Porque eu não posso abrir mão do meu recurso. Eu tenho que comprar a minha pizza, eu tenho que comprar o meu videogame, eu tenho que comprar a minha televisão. Então, os outros, eu não tenho que me preocupar. Eu tenho que olhar para o meu problema. E 1 João fala: não amemos só de palavra, não amemos só de língua, mas de fato e de verdade. Tiago capítulo 1, verso 23 e 24 diz: porque se alguém é ouvinte da palavra
e não praticante. Assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Você tem ouvido a palavra de Deus? Eu tenho exortado você, tenho tido encontro com muitas dessas pessoas, seja fisicamente, seja espiritualmente, através da internet. Mas o que acontece amanhã? O que acontece no dia seguinte? Será que alguma coisa do que foi falado continua no seu coração? Continua te incomodando? Ou você sai, poxa, que palavra, que dureza, eu gosto do pastor Paulo porque ele é duro. E você chega de manhã, você acorda, faz o seu café, como esse homem que olha no espelho, você não se lembra de mais nada. Tiago está exortando as pessoas que agem desta maneira. E o terceiro versículo também é de Tiago, Tiago 2,18. Mas alguém te dirá, tu tens fé? Você é cristão? Você vive? Eu sou filho de Deus, o Pai e tal. Tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, que eu vou mostrar para você. Como Davi diz, eu vou mostrar para você que eu ofereço através das minhas obras sacrifícios de justiça e confio no Senhor. Tiago era duro. Ele falava que aqueles homens não podiam viver apenas de aparência, apenas de boca, e é o que muitos de nós vivemos. Eu sou cristão, está lá no Instagram, no Facebook, eu sou cristão, eu congrego na igreja do pastor Paulo. E a sua vida? Testifica o quê? Como que você age? Davi aqui censura a hipocrisia daqueles que se dizem mudados, mas sem evidência externa. Davi, quando vagueava pelos desertos, pelas cavernas, pelos montes ou pelas regiões, para além da sua pátria, como fugitivo. Para os homens religiosos, para Saul, ele poderia aparentar que estava separado da igreja de Deus. Com certeza ele era considerado como um membro corrupto, cortado do corpo, da comunhão dos santos. Mas e aos olhos de Deus? Porque o que importa é, e aos olhos de Deus? Lembra no final do culto do Ano Novo, do primeiro culto de janeiro, que eu falei assim, o que Deus pensa de você? Como que você acha? Como que você quer estar? Bem perante os olhos dos homens ou perante os olhos de Deus? Hoje pela manhã, nós falamos um pouco sobre Saul, desesperado, com o Espírito Santo de Deus fora dele, e ele vai buscar a instrução, não de Deus, porque Deus não o ouvia mais, mas ele vai atrás de uma feiticeira, de uma sacerdotisa de uma cidade chamada Endor, de uma região Endor, e ele invoca os mortos, algo abominável, e ele ainda clama o nome de Deus, ele quebra o mandamento que diz, não tomai o santo nome de Deus em vão. E Davi? Saul tinha pompa, era rei, ele tinha um exército à sua disposição. E Davi, que era abandonado? Qual que era a visão de Deus para Davi? Salmos 17, 8 e 9, guarda-me como a menina dos seus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Davi, para Deus, ele não era um sem pátria. Davi, que muitas vezes teve a oportunidade de acabar com aquela perseguição, matando o seu acusador Saul, ele mostra que primeiro era Deus. José, quando a gente veio, eu estava essa semana meditando rapidamente na história com Moisés, José, ele tinha toda a possibilidade de fazer o que ele quisesse, mas ele fica calado, ele não expõe em nenhum lugar das Escrituras, diz que a culpa não foi minha, a culpa é da esposa de Potifar, aquela pervertida. Não, ele não falou nada, porque ele sabia que Deus era o seu vingador. E para aqueles homens que andam segundo os seus corações, será que eles são também a menina dos olhos? Enquanto a Arca da Aliança se encontrava nas mãos dos seus inimigos, estes conservavam a posse do templo, eram os religiosos. E eram os primeiros a oferecer sacrifícios, mas que aos olhos de Deus eram vazios.
não eram sacrifícios de justiça, eram sacrifícios vazios. Ezequiel fala que Deus estava a ponto de vomitar. Lá em Apocalipse, quando ele fala da igreja de Laodiceia, ela fala em uma igreja morna. Antes fossem ímpios, frio e ímpio, antes fossem ímpios do que está nessa condição. Isaías 1,14 fala: as vossas festas de lua nova, festas dedicadas a Deus, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Deus falando que aquelas festas para ele aborreciam ele, eram pesadas a ele. Ele está cansado. Deus falando: eu estou cansado de a sofrer. Cada cerimônia dessa, cada mão que se levantava aos céus, era pesado, porque eram pessoas que não ofereciam sacrifícios de justiça. Era apenas uma adoração vã. Aqueles homens se orgulhavam como se fossem seus únicos adoradores. Mas na verdade eles eram contra Deus, com a mesma ousadia e presunção que os declarados ímpios. Nós temos aquelas pessoas que são quentes no Senhor. Tem aquelas pessoas que são frias, não conhecem o Senhor. E tem os mornos no meio. Tanto os mornos como os frios, eles vão passar a eternidade no inferno. As adorações deles não são recebidas. Jeremias capítulo 7, verso 4 diz: não confie em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Aqueles homens falavam assim: não tem como eu não ser reconhecido por Deus. Olha, eu estou aqui dentro do templo, eu estou adorando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E o sacrifício de justiça? E a obra prática? E a ação? Como, porém, Jeremias censura os ímpios em virtude da falsa confiança que colocavam no templo do Senhor, também Davi nega que Deus seja pacificado por meras cerimônias, visto ele requerer sacrifícios puros e reais. Você precisa fazer a sua parte. Eu posso vir aqui semana após semana e trazer estudos para você, mas se você não começar a olhar para a sua vida, medi-la segundo as Escrituras, infelizmente, você não vai fazer parte do povo que vai subir nas alturas com o Senhor. Eu vou me entristecer, porque você teve todas as oportunidades e você não as pegou. Há nessas palavras um contraste implícito entre os sacrifícios de justiça e todos os ritos vãos com os quais os falsos adoradores de Deus se satisfazem. O resumo, portanto, é: cuidado com a aparência religiosa. Posts na internet com religiosidade não te salvam. É no teu secreto. É no seu tempo com Deus. Devocional não é só a leitura da palavra. Eu tenho a minha leitura da palavra. Alguns que eu sei também têm a leitura da palavra. Devocional é você aplicar a palavra. É você buscar e falar assim: como que eu vou aplicar essa palavra no dia de hoje? Cuidado com a aparência religiosa. Aplique-se em mudar realmente e dar demonstrações visíveis de mudança. Não é para você aparecer, mas para que as pessoas possam ver Cristo em você. Os fariseus se apresentavam com muita pompa nas suas vestes, mas aos olhos de Deus, diferente do que foi com Davi, eles eram reputados como sepulcros caiados. Se você que mora aqui em Brasília for lá no cemitério da Esperança, no Campo da Esperança, você vai ver muitos túmulos branquinhos. Você vai falar assim: que bonitinho. Quando eu tive a oportunidade com Rosângela irmos lá na Argentina, um dos pontos turísticos da cidade, da capital Buenos Aires, é o cemitério. Pastor, o cemitério? Você foi num passeio para o cemitério? Fui. É altamente indicado. Você vê aquelas construções maravilhosas. Anjos com espada, com arcos. Você vê a cruz, aqueles mármores reluzentes. Você vê, é bem bonito o lugar. É um cemitério mesmo. Pessoas enterradas. Mas se você atentar e você chegar mais perto desse túmulo, alguns têm umas portinhas que você tem como abrir. Se você abrir, o cheiro lá é cheiro de morte. Por fora, bonitos. Por dentro, mortos. Fuja da aparência religiosa.
Devemos cultuar a Deus de uma maneira muito diferente dos fariseus. Caso você espere algum bem das mãos de Deus devido aos seus sacrifícios impuros, não no domingo, mas no dia a dia com o próximo, longe de fazer favorável a você os seus sacrifícios, você vai provocar a ira divina. Você tem que saber o que você oferece. Para quem você está oferecendo. Como você se porta. Como você age. É por isso que eu estou dizendo para você que você precisa despertar. Ser batizado não é suficiente. Você tem que ter mudança de vida. Aprendamos à luz dessa passagem que você pode até ter o nome de Deus continuamente nos seus lábios. Vangloriar-se de ser praticante do culto divino externo, mas perante Deus você é reprovado uma vez que não oferece os sacrifícios que Ele exige de uma forma correta. O que fazer então? Quando o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, desceu sobre 120 pessoas dentro daquele cenáculo com o cumprimento da promessa de Jesus Cristo, era a época de Páscoa e haviam muitas pessoas na cidade. Muitas pessoas na cidade. Judeus de outras regiões que estavam indo lá para cultuar a Deus dentro do templo. E uns falavam, para você entender melhor, uns falavam inglês, outros falavam alemão. É claro que não era, né? Outras línguas, né? Alemão, holandês, japonês, coreano. Cada um falava na sua língua e falava também o hebraico. Quando aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, e as línguas de Atos capítulo 2, elas não são labachúrias, mas são línguas idiomáticas, línguas evangelísticas, que era o propósito do Senhor com a descida do Espírito Santo. E aqueles homens começam a ouvir aquele burburinho e param para prestar atenção. E eles começam a ouvir as Escrituras dentro da sua própria língua natal. Não era hebraico. Era o inglês, o japonês, o hebraico, o holandês, o coreano, o árabe, sei lá. E ele fala, como é que nós ouvimos esses homens falar nas nossas próprias línguas? Aí uns falam, não, eles estão bêbados. E Paulo se levanta na ousadia do Espírito e fala, nós não estamos bêbados. É só 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Está muito cedo. Ninguém bebe nessa hora. E aí ele começa a expor aqueles homens o pecado na vida deles. E o capítulo 2, ele trata essa exposição de Pedro, mostrando a pecaminosidade daqueles homens, e eles respondem e fazem a mesma pergunta que eu fiz para vocês agora. Atos 2,37. Ouvindo eles estas coisas, entristeceu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? Irmãos, o que nós fazemos? Você pode perguntar para mim, pastor Paulo, o que eu faço com isso? Paulo, eu tenho para dizer para você a mesma coisa que Davi disse, que é a mesma coisa que Pedro disse. Pedro olhou para aqueles homens e falou assim, irai-vos e não pequeis, se arrependam, sossega o coração. Mudou? Apresenta ao Senhor sacrifício de justiça, mostre que vocês mudaram. Pedro ele fala de uma maneira diferente a mesma coisa. Atos capítulo 2, verso 38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo. Só isso, pastor. Só isso. Dia após dia você tem que começar, diante das dificuldades, diante dos dissabores, diante das decisões, se arrependendo dos seus pecados, pedindo direção de Deus, lendo as Escrituras. Ler as Escrituras não é perder tempo, é investir. Se você vê propagandas de curso, você não vai ver as pessoas falando que você vai ter que gastar tanto. Ele fala, você vai investir isso, porque quando você investe em algo, você tem retorno. O recado para você nesta noite é,
Desperta, porque você já está dormindo há muito tempo. Muda essa situação. Para de se rebelar contra as exortações de Deus. Sossega o seu coração e apresenta sacrifícios de justiça que vão atestar da sua mudança perante o mundo. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome pelo Teu amor e Teu cuidado. Mais uma vez, nós estamos perante o Senhor. Nós estamos perante o Senhor pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor não nos lance fora da Tua presença. Não afastes de nós o Teu Espírito. Pelo contrário, nos constrange, Pai, a mudarmos o nosso agir, o nosso pensar. Oro primeiramente para mim e também para os meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom e maravilhoso Deus. Queridos, queridas, conforme eu falei de manhã, eu vou participar de um curso a partir da quinta-feira, no fim do dia, a partir das 18 horas. Então, na quinta-feira, depois das 18, sexta-feira, o dia inteiro e sábado até as 16 horas, eu vou estar fazendo uma reciclagem, fazendo um curso de aconselhamento para que eu possa ajudar você mais nas suas demandas e nas suas dificuldades. E eu peço que você esteja orando para que Deus possa realmente me ensinar bastante, para que eu possa pegar mais no seu pé. É um pedido meio estranho, mas é exatamente isso que vai acontecer. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor e a Tua graça, porque cremos e sabemos que o Senhor morreu por nós e está conosco, Pai, desde a fundação dos tempos e também estará conosco até o Seu próprio retorno. E contigo viveremos toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, nesta noite, que nós possamos, Pai querido, ter um tempo ainda de comunhão com os nossos entes queridos, que o Senhor possa, Pai querido, nos curar das nossas enfermidades, aliviar das nossas dores, e que nós possamos, Pai querido, dar provas e sacrifícios de justiça daquilo que nós ouvimos. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Amém. Deus te abençoe.